Saudações, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta depois de um tempo aí em off. Eu não tive condições de reunir conteúdo durante os últimos dias aí, mas agora eu preparei uma matéria especial aí para a gente poder tratar, que é os aspectos jurídicos dessa possível moeda comum entre Brasil e Argentina, a SUR, parece que já tem até nome. Nós vamos analisar isso daí logo em seguida, mas antes eu queria pedir uma coisinha para você. Que você se inscreva no meu canal para que eu possa alcançar minha meta. Eu montei uma meta pessoal de 1.000 seguidores até o meio desse ano, de 2023. Quero ver se até final de junho eu consigo essa façanha de chegar a 1.000 inscritos. Para isso, eu preciso que você deixe o seu like para que aumente o engajamento, aumente as impressões no YouTube, que as pessoas possam visualizar esse canal e assistir a esse vídeo. E também, se você puder, compartilhe com seus amigos, né? Enfim, o botão compartilhar aqui embaixo desse vídeo, só você apertar, encaminhar via WhatsApp, via Telegram. Enfim, existem muitas ferramentas para que você possa espalhar esse vídeo que eu estou gravando para vocês. Então vamos lá, pessoal. Dessa vez eu aprimorei um pouquinho o vídeo e a gente vai tratar dessa moeda através de slides. Eu preparei uns slides aí no PowerPoint. Então, deixa eu já passar a tela aqui para os slides e vamos começar. Pois bem, pessoal. A gente sabe que lá na campanha de 2022, o candidato que acabou se elegendo, o candidato Lula, atual presidente do Brasil, muito trouxe para a gente a respeito da possibilidade e a vontade política que existe por parte do partido dele e da coligação formada em criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina. E muito se especulou e muito já se fez barulho a respeito dessa nova ideia, mas a gente vai analisar um pouquinho, tratar um pouquinho a coisa a respeito dos aspectos econômicos e monetários dessa moeda, para também fazer essa análise jurídica, conforme eu havia dito para vocês. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos ver o que andou saindo de notícias aí nesse último mês de janeiro de 2023 a respeito desse tema. A primeira notícia que eu vi foi: a Argentina discute com Haddad criação da moeda comum do Mercosul e financiamento do BNDES, veiculada na Gazeta do Povo no dia 3 de janeiro de 2023. 2 dias depois, Haddad diz que não existe proposta de moeda única aos países do Mercosul, também da Gazeta do Povo, no dia 5 do... ali está 3, mas não é dia 1º mês de janeiro do ano de 2023. Já no dia 23 de janeiro de 2023, parece que o Haddad voltou atrás e diz que o plano de moeda comum não é o mesmo defendido por Guedes, conforme informou a Gazeta do Povo. E por fim, né, já que a gente viu que uma hora ia ter, outra hora não ia ter, e depois passou a ter mesmo, o presidente Lula ratificou a informação dada no dia 23, ao dizer que quer debater a criação de moeda comum com a Argentina, essa notícia veiculada no dia 24 de janeiro de 2023. Nós vamos então buscar algumas informações preliminares para a gente poder se situar e chegar nas nossas considerações jurídicas nesse vídeo. A primeira delas é que a gente não sabe ainda, tá? As notícias que vêm sendo veiculadas, elas estão sendo muito superficiais por enquanto, então a gente ainda não tem ideia se trata de uma moeda corrente, que nesse caso viria a substituir o real e o peso argentino. Como também a gente não tem certeza também se será apenas um indexador para abandonar o dólar americano. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que no comércio internacional, especialmente nos comércios, majoritariamente nos comércios onde o Brasil acaba se envolvendo, esses pagamentos e esses recebimentos de exportação e importação, eles se dão via moeda americana, via o dólar, que quando é feito o pagamento ele é convertido para a moeda corrente da sua nação, quando do recebimento, e quando do envio, aquela moeda ela é transformada em dólar para que chegue no outro país com esta característica. Qual é a justificativa dada? Justificativa política, né, que vem sendo utilizada pelos interlocutores dessa nova ideia da moeda comum entre Brasil e Argentina. A primeira delas é de que os países ricos devem amparar economias menores. A gente ouviu isso tanto na televisão como nos jornais. O que me chama atenção aqui é que, para a gente partir de um raciocínio desse, nós temos que fixar a premissa de que existe um país rico e existe uma economia menor. Isso de fato existe.
né? Existe uma economia maior e uma economia maior, mas eu acho que não estamos diante de um país rico. Apesar de riquezas naturais existirem no Brasil, ele não possui riquezas monetárias se comparados a outros países europeus ou da América do Norte. Então, a gente viu também durante a campanha que um dos argumentos foi o de que existem 33 milhões de pessoas, 33 milhões de habitantes no Brasil que estão em situação de miséria. Ora, um país se fosse tão rico como esse, ele não teria uma população em vulnerabilidade tão grande, né? Não sei dizer para vocês se esse número está certo ou se está errado. Já depois se viu que esse número baixaria para 4 milhões e pouco, então fica aquela guerra de narrativas e a gente acaba não sabendo a informação de uma forma correta, certo? E também o outro argumento que foi utilizado seria uma possível integração econômica com a América Latina, a fim de formar uma comunidade latino-americana. A gente viu até que existe a ideia de expandir essa moeda, até já num primeiro momento seria, mas parece que as nossas autoridades optaram por não fazer dessa forma e se restringir primeiramente a Brasil e Argentina, e, enfim, formar algo de econômico que pudesse integrar a comunidade latino-americana. Mas vamos dar uma olhadinha o que consta aqui nesse artigo 4º, parágrafo único da Constituição de 1988. O que menciona esse parágrafo único? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Pois bem, pessoal, essa integração econômica, política e social e cultural, esse termo que eu frisei aqui, que eu sublinhei, econômica, ele poderia nos levar, no primeiro momento, ao raciocínio de que a criação de uma moeda atende a essa integração econômica que dispõe a Constituição. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque quando a gente fala de moeda, a gente não está falando de economia, a gente está falando de uma questão monetária, certo? Ou seja, qual moeda que um determinado país vai utilizar. E no Brasil a gente sabe que a adoção foi pelo real. E depois a gente vê que não tem nada a ver com política, nem com a questão social e nem cultural dos povos, visando a formação de uma comunidade latino-americana. Quando a Constituição fala de formação de uma comunidade latino-americana, ela não está falando de levantamento de fronteiras, certo? Ela está falando da manutenção da soberania nacional e da independência do Brasil. Nós vamos ver isso mais à frente, nós vamos voltar a esses termos, soberania e independência. E, para falar a verdade, conjugando agora com a questão econômica, política, social e cultural dos povos, a gente já pode até concluir que existe uma integração. Essa integração, ela se formou não só com a Argentina, mas com outros dois países, depois um quinto, mas que agora está suspenso, que seria a Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela entrou por um determinado momento, mas por questões políticas internas ela está suspensa do Mercosul, razão pela qual ela temporariamente não está fazendo parte do Mercosul, certo? E então a gente vê que por aquelas questões não é possível justificar uma atitude dessa com base no artigo 4º, parágrafo único da Constituição Federal. Mas e se isso fosse possível? Vamos avançar um pouco para a gente também já entender como é que funciona trazer uma norma internacional para que ela passe a ter vigência e também passe a ter eficácia dentro do território brasileiro. E onde é que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso lá na Constituição, certo? Que estabeleceu 4 fases para que um tratado, um acordo ou uma convenção internacional produza seus efeitos no Brasil. Isso aqui eu resumi para vocês, naturalmente, eu não vou trazer texto de lei aqui, que é meu comprometimento com vocês, no sentido de que, naquela mesma toada que eu falei lá no vídeo do conceito de direito, de que quem se ocupa disso são os descritores do direito, né? As pessoas que pegam as prescrições normativas, os textos legais, identificam as normas jurídicas contidas nele e escrevem livros, ou até mesmo a própria jurisprudência, que são os julgamentos dos tribunais, que vão dizer como é que como é que se procede para que um tratado ou um acordo ou uma convenção internacional adentre a território nacional e passe a produzir seus efeitos. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui então. O primeiro passo que é dado é a sinalização de um interesse por parte dos países e, existindo esse interesse, passam-se as negociações que são feitas para se discutir quais termos constarão
naquele acordo. Nós vamos tratar somente agora como acordo para não ficar repetindo tratado e convenção internacional. Então, nesse primeiro momento, o Itamaraty ele analisa a situação e o interesse do Brasil e autoriza o presidente da República a assinar esse acordo. Esse auxílio ele vai desde o conteúdo que consta nesse determinado acordo até o uso apropriado das palavras dentro desse acordo para que se torne mais fidedigno com a intenção planejada. Uma vez que esse acordo é assinado com outro país, tá, ou outros países, se for o caso, o Congresso Nacional analisa o acordo que foi firmado e o aprova ou não. E essa aprovação ela se dá através de um veículo introdutor de norma, que não é uma lei, não é uma lei complementar, não é uma emenda à Constituição, mas é sim um decreto legislativo. Ou seja, ele ingressa no Congresso Nacional como um projeto de decreto legislativo, é analisado tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal, passa pelas comissões, passa pelo plenário e é aprovado ou não. Vamos continuar na hipótese de que ele é aprovado para que a gente chegue ao final dessas 4 fases dessa aprovação desse acordo. A terceira fase é que, após aprovado pelo Congresso, o Congresso ele vai remeter uma mensagem ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, dizendo: olha, aquele acordo que foi firmado lá no passado com aquele ou aqueles países foi por nós aprovado, certo? E está à vossa disposição para ratificação. Então, ele vai ser analisado agora internamente dentro do Poder Executivo para ver se o conteúdo deste decreto legislativo condiz com o conteúdo do acordo firmado com os outros países. E se estiver tudo ok, é conferido pelo Poder Executivo um decreto presidencial ou então uma carta de ratificação. Tá bom, pessoal? Encerrado esse passo, vai-se para o quarto e mais simples deles, que é a publicação no Diário Oficial da União. Mas e aí, Bernardo? Então publicou, já está valendo? Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Não é bem assim, tá, pessoal? Nós temos que primeiro diferenciar o seguinte: existem 2 tipos prioritários de acordos internacionais. O primeiro deles são os acordos bilaterais, que, como o próprio nome diz, envolvem 2 países, e depois existem os acordos multilaterais. Esses acordos multilaterais eles reúnem 3 ou mais países. Se um acordo for bilateral, ele vai passar a produzir efeitos em ambos os países desde que esses 2 participantes desse acordo firmem o acordo e aprovem através de seu parlamento, publiquem nos seus diários oficiais e aí sim ele começa a produzir os seus efeitos dentro do território de cada um deles, certo? Então, se fosse no caso de uma moeda, como é o caso que a gente está tratando, seria aprovado independentemente de quem vai aprovar primeiro, ou no Brasil ou na Argentina, cada país desse obedecendo o que diz a sua Constituição, certo? Porque geralmente são as constituições que dizem como é que se faz esse processo de positivação dessas normas internacionais. Quando o acordo é multilateral, a coisa já muda. Existe uma convenção internacional que estabelece as regras gerais de funcionamento desses acordos, e especialmente no tocante de como se faz para que eles passem a ter vigência em cada país signatário desse acordo, certo? Vamos inventar um exemplo simples aqui para a gente ter uma ideia. Vamos dizer que, sobre determinado assunto, 10 países ao redor do mundo se reuniram e acharam por bem firmar um acordo, certo? Sobre esse tema que eles estão preocupados. Eles vão lá, todos eles analisam, passam por aquela primeira etapa de análise de oportunidade, de conveniência, e firmam o acordo os 10 chefes de Estado desses países. Quando eles retornam aos seus estados, aos seus países, eles deverão obrigatoriamente encaminhar ao parlamento, se for o caso, se houver até parlamento, tem países que não têm parlamento, a gente sabe muito bem disso, para que esse parlamento ratifique este acordo que foi firmado pelo chefe do executivo. Então eles discutirão, dependendo se for uma câmara ou 2 câmaras que determinado país tem, que cada país tem, como a gente viu no Brasil, o sistema é bicameral, então nós temos a Câmara de Deputados e o Senado Federal, e a partir do momento em que metade destes países, a metade, ou se for um número ímpar, essa metade mais um país, aprovar dentro do seu território este acordo firmado internacionalmente,
ele já passa para aqueles países que assinaram este acordo e o ratificaram internamente a produzir seus efeitos, enquanto que os outros precisarão oportunamente aprovar este acordo em seus parlamentos para que aí sim passe a ter vigência. Exemplo prático desse foi o Protocolo de Quioto, que tratou de questões ambientais internacionais e que, apesar de ter sido assinado há vários anos atrás, produziu seus efeitos recentemente, há coisa de 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos, é que ele vem produzindo efeito para os países que já o ratificaram internamente em seus territórios. Certo, pessoal? Então, vamos voltar agora lá para a tela para a gente analisar as questões jurídicas. Nessas discussões que vão haver no legislativo, ou seja, no momento anterior à edição do decreto legislativo, o poder deste mesmo nome, o poder legislativo, ele vai se debruçar sobre questões constitucionais e questões até mesmo legais a respeito deste assunto em específico. Isso não inibe também que, posteriormente, após esse acordo ter sido assinado entre as partes e ganhar a sua vigência, ele possa ser debatido dentro do Poder Judiciário, através da provocação de um ente competente, que ache que aquele assunto, esse assunto tratado nesse acordo, possa ter ofendido a Constituição ou as leis nacionais. Tanto esse enfrentamento legislativo ou no judiciário pode acontecer, como eu falei para vocês, e do meu ponto de vista, que eu pude levantar, existem 3 assuntos, 3 temas que merecem uma atenção especial e serem debatidos especialmente pelo Poder Legislativo nesse primeiro momento. Vamos lá. Uma possível ofensa à soberania nacional. O princípio da soberania nacional está inscrito lá na Constituição, no artigo 1º, inciso 1, e tem a seguinte redação. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania. Mas o que é essa soberania? A soberania nada mais é, deixa eu voltar a câmera aqui um pouquinho, a soberania nada mais é do que o direito que um Estado, um país tem de formar as suas próprias autoridades para que ela crie, execute e julgue pessoas e instituições a respeito dela. Ou seja, é aquele poder que o Estado se autoimpõe para dizer quem vai executar as leis é o poder executivo, quem vai criar as leis é o poder legislativo e quem vai julgar qualquer demanda oriunda destas normas será o poder judiciário, certo? Ou seja, o Brasil não depende de outros países e outros atores internacionais para executar essas tarefas, correto? Vamos voltar de novo lá para a gente ir para o segundo item que eu separei aqui para vocês. Ao final, nós vamos chegar a uma conclusão a respeito disso. O segundo é o princípio da independência nacional, está lá no artigo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. E ele diz, o texto de lei diz o seguinte, texto da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. E aqui surge uma grande questão que eu fiquei pensando, e por isso que me chamou a atenção a busca pelo entendimento do princípio da independência nacional, que é o que eu pergunto o seguinte, tá bom, teremos uma moeda comum, ou uma moeda única entre Brasil e Argentina, e já me surgiu uma primeira dúvida. Quem vai ser a autoridade monetária internacional que vai cuidar dessa moeda, ou bilateral? Vai ser uma autoridade comum? Ou o Banco Central brasileiro? Ou o Banco Central argentino? Como é que vai funcionar isso, né? Quem é que vai presidir? Essa presidência rotativa, quais são os mecanismos que terão, por exemplo, de conflitos de interesse e prevenção de que isso ocorra, desses conflitos de interesse que eles ocorram entre Brasil e Argentina? Pois, se for uma moeda circulante e a Argentina, por exemplo, estiver com o Banco Central administrando o Banco Central e regendo a economia com base nessa moeda única, ela poderá causar uma avalanche desse dinheiro nos 2 países, fazendo com que essa moeda se desvalorize, ou então o contrário, reter para que ela se desvalorize. E qual é o impacto que uma medida tomada por um país alienígena, qual é o caso da Argentina, poderá causar aqui no Brasil? Isso é uma
uma atitude que a gente olha até mesmo não sendo tanto na questão do poder legislativo, ou seja, antes da edição do decreto legislativo, mas sim na dinâmica, ou seja, depois de aprovado, como é que será o comportamento disso? Será que essa moeda vai ferir a nossa independência nacional, porque terá uma outra autoridade tratando das questões econômicas brasileiras, de quanto que é permitido circular de dinheiro dentro do Brasil? Isso é uma coisa que merece uma atenção especial e uma preocupação importante, do meu ponto de vista, para fins de criação dessa moeda comum. E o terceiro, que também merece ser observado, é uma eventual ofensa ao princípio da proibição do retrocesso. E o que é esse princípio da proibição de retrocesso? Ele é um princípio de criação doutrinária, ou seja, se a gente revirar a Constituição de capa a capa, não encontraremos nada na Constituição que trate explicitamente sobre vedação da proibição do retrocesso. Eu encaro isso até como sendo algo que nem precisasse estar positivado, porque conquistas se mantêm e derrotas eventuais que existam, a gente muda o jogo para que a gente possa buscar a vitória, né, e ter sucesso e fazer com que a evolução tanto do Estado e da sociedade ocorra através de leis. E o que isso quer dizer, esse princípio da proibição do retrocesso? Em síntese, por este princípio, é inconstitucional qualquer medida do Estado que inove na ordem jurídica a fim de desfazer conquistas sociais realizadas no passado. E para eu explicar isso para vocês, é bom a gente voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco da história do real, para a gente ver se com o real nós tivemos uma evolução social ou se nós tivemos algum prejuízo com a criação dessa moeda. Pessoas que têm a minha idade, mais ou menos, que nasceram antes dos anos 80, sabem muito bem como é que foi os anos 80 e os anos 90, o começo deles, especialmente até ali o ano de 1993, como isso era ruim para o brasileiro. Eu me lembro muito bem, eu era pequeno, mas eu me lembro que desde a redemocratização, isso em 1985, nós acabamos tendo 3 ou 4 moedas até que a gente se chegasse ao real. Uma hora era cruzado novo, outra hora era cruzado, outra hora era cruzeiro, outra hora era cruzeiro real, outra hora era cruzeiro novo, e mudava-se essas moedas. Devido à hiperinflação, de repente eram cortados zeros, certo? 10 mil reais passava, 10 mil cruzeiros ou cruzados passavam a valer 10 reais. Dava 2 anos, esses 10 cruzeiros já estavam valendo 10 milhões de cruzeiros, mas não serviam para comprar nada. Então, novamente era feita uma política, um plano econômico para cortar mais zeros. E o brasileiro se desencorajou, se desanimou, a produção industrial caiu, a produção agrícola e pecuária também caiu, houve escassez, houve congelamento de preços, até que, durante o governo Itamar Franco, após o governo, devido ao impeachment do presidente Collor, que já deu a sua contribuição com a abertura do mercado internacional no Brasil, ele tinha como seu ministro, o também posterior ao Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, que juntou um time de especialistas e criaram o Plano Real, para, num primeiro momento, indexar aquela moeda que vigia naquela época, confesso que eu não me lembro o nome para vocês, e indexá-la num indexador chamado URV, que se chamava Unidade Real de Valor. Ou seja, você ia no supermercado, ali no segundo semestre de 1993, mais ou menos, para comprar 5 quilos de arroz. Chegava na prateleira, tinha lá a marcação, e essa marcação ela não estava em moeda, ela estava no indexador. Custava, vá lá, duas URVs, certo? Você botava no carrinho, dirigia-se até o caixa, chegava no caixa, via que, para aquele dia, a URV custava 1.000 cruzeiros. Não me lembro novamente o nome da moeda. Então você multiplicava por 2, pegava da sua carteira 2.000 cruzeiros, pagava o caixa e levava o seu saco de arroz. No dia seguinte você ia comprar mais arroz. Só que quando você chegava lá, o indexador era o mesmo, custava 2 URVs. Entretanto, a URV não valia mais 1.000 cruzeiros. Ela valia, uma hipótese seca aqui, gente, para a gente poder fazer um raciocínio rápido, estava valendo 1.100 cruzeiros. Então você chegava no caixa com o seu dinheiro e pagava 2.200 cruzeiros. Ou seja,
já tinha uma diferença de preço de 10% de um dia para o outro. Tá? Estou dando isso, passando esse exemplo para vocês como sendo um mero exemplo. Certo, pessoal? Então, essa necessidade do Plano Real ela foi exatamente para acabar com essa inflação. No primeiro momento, criou-se o RV para que estabilizasse esse preço, e depois, num determinado momento, lá em meados de 1994, acabou-se a URV e ela foi substituída pelo real, ou seja, pelo próprio indexador, que era o RV. E esse papel, essa cédula, começou a circular, como a gente vê até hoje circulando no mercado, certo? Do meu ponto de vista, foram conquistas enormes. O Plano Real foi uma conquista muito grande que o Brasil teve. Com essa estabilização da moeda, houve uma maior atração de estrangeiros para investir no Brasil, novas fábricas foram montadas, marcas internacionais, especialmente de alimentos, começaram a adentrar ao território nacional e a moeda foi se estabilizando. Para vocês terem ideia, no começo da circulação do real, se eu não me engano, para você comprar $1, você precisava de 85 centavos. Isso foi uma maravilha para todas as classes sociais brasileiras, porque, por exemplo, comida importada que vinha para o Brasil vinha dolarizada e chegava aqui, ela custava 85% do preço de $1. Então, muita gente conseguiu comprar alimento naquela época, certo? Então eu vejo que o real ele foi uma conquista social muito importante que nós brasileiros tivemos, certo? E eu acho que topar uma aventura, do meu ponto de vista, novamente eu digo, de substituir essa moeda ou quem sabe criar um indexador, pode ser que a gente aniquile esta conquista que nós tivemos. Pode ser que o real perca em relação a isso, especialmente porque nós estamos numa posição econômica não de ser ricos, mas de estar com uma economia melhor do que a economia argentina. A gente sabe, por exemplo, que no final de 2022, apesar de algumas pessoas negarem esse fato, a Argentina superou os 90% de inflação anual, enquanto que o Brasil trabalhou na faixa dos 5,5%, quase 6%. Isso aí já é uma grande diferença e a gente pode imaginar o quanto que é posto pelo Banco Central argentino para que se segure, né, diferenças de preço e aumento de preços lá na Argentina. Da mesma forma, eu entendo que pode ser que, dependendo como for a regência desta autoridade monetária, poderemos ter problemas de identidade de independência nacional, bem como a nossa soberania pode também ser ofendida, porque os nossos órgãos não estarão trabalhando para controlar essa situação. Então, eu vejo sim que isso pode ofender ao ordenamento jurídico constitucional, conforme eu apresentei para vocês aqui nesses slides, neste vídeo, e acho que o Brasil, por esses motivos jurídicos, não quero saber, não estou falando dos motivos econômicos aqui, pessoal, eu acho que poderia ser temerário a gente embarcar numa aventura como essa. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Se você concorda com essa moeda, acha que isso pode ser uma boa, que é necessário que o Brasil faça uma integração para os outros países. E deixe seu comentário aqui então, que o canal ainda é pequeno, eu consigo ver as mensagens ali que aparecem e posso também, se tiver condições intelectuais, poderei também mostrar a minha opinião a respeito do que vocês pensam também e a gente vai mantendo um diálogo por ali. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, pedindo para vocês mais uma vez se inscreverem no meu canal, tá? Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, deixar o joinha para que ele possa gerar mais impressões e mais engajamento aqui no próprio YouTube. E vou buscar mais conteúdo para que nos próximos dias eu possa gravar outro vídeo para vocês. Tá bom? Forte abraço, meus amigos, e fiquem com Deus.